início dos anos 80, Robert Shaye, que era um pequeno distribuidor de filmes de baixo orçamento, decidiu que estava na hora da sua empresa, a New Line Cinema, produzir seu primeiro filme. Ele foi atrás de Wes Craven, que já tinha feito 2 filmes de terror bem polêmicos: Aniversário Macabro de 72 e Quadrilha de Sádicos de 77. Wes Craven escreveu um roteiro baseado em histórias que ele tinha lido no jornal sobre um garoto que tinha morrido durante sono. A reportagem falava que o garoto não queria dormir por causa dos pesadelos que ele andava tendo, fazendo com que seus pais dessem remédios para ele dormir. No dia seguinte, o garoto foi encontrado morto. E após esse caso, Wes Craven começou a ler diversas reportagens sobre mortes parecidas, com a vítima sempre morrendo durante o sono. Após 6 meses escrevendo e refinando o roteiro, Wes Craven entregou para a New Line. Todo mundo que lia o roteiro adorava ele, e a qualidade dele foi o que fez com que Robert Shaye conseguisse cerca de 1.800.000 para a produção do filme. Normalmente em filmes de terror, o vilão é interpretado por um dublê, além de usar uma máscara. Em A Hora do Pesadelo, foi decidido que o assassino seria um ator de verdade e não iria usar uma máscara. Para esse papel, eles procuraram David Warner, que aceitou fazer o papel e chegou a fazer alguns testes de maquiagem, mas depois acabou tendo que voltar atrás e cancelou a participação dele no filme por alguns problemas de agenda. Os testes acabaram tendo que continuar, então eles encontraram Robert Englund, que na época a coisa mais relevante que ele tinha feito era a série V. A maquiagem tinha um tom mais realista nos primeiros testes, parecendo com queimaduras de verdade. Depois de uns testes, os maquiadores decidiram abandonar esse conceito e partiram para uma linha mais grotesca. Vermelho e verde foram escolhidas como as cores do suéter que ele usa, porque Wes Craven leu numa revista que essas 2 cores, quando eram colocadas lado a lado, geravam um certo incômodo na íris do olho. Outra característica do personagem é que de início ele seria claramente um molestador, mas na época estava rolando um caso sobre um homem que tinha abusado de várias crianças numa escola, e então Wes Craven decidiu que não ia deixar essa informação tão explícita na história. Um dos fatores mais arrepiantes no filme é a trilha sonora dele, e quem compôs aquela canção que as crianças cantam pulando corda foi o namorado de Heather, que é a atriz que interpreta Nancy. I think it was Heather's boyfriend who came up with that little rhyme. My boyfriend was a musician. We were just sitting around the piano one time, and he sat down and he just kind of did this minor key thing. A letra e a melodia lembram uma cantiga de Niná e foi incorporada na trilha instrumental do filme. As filmagens começaram na metade de 84, e uma das primeiras cenas foi justamente a morte da personagem Tina. Para essa cena, a equipe desenvolveu um quarto giratório, que girava com a atriz lá dentro. O câmera também ficava ali, e os dois dizem que sofreram muito com tontura e dor de cabeça durante esse processo da filmagem. Já a morte do personagem Rod é interessante porque ela foi filmada ao contrário, e depois na edição eles inverteram a cena para dar a impressão de que o lençol está se enrolando no pescoço dele. Outra curiosidade é que o ator revelou numa entrevista que ele estava extremamente drogado nessa cena, mas que se arrepende e que atualmente ele está sóbrio. Well, the jail scene, I was really depressed. I'm not going to say the drug I was doing, but I was ripped. I was passed out, and I think Wes was like, "Are you ready for the shoot?" I'm crying not because of the scene. I'm crying because my life is shitty at the time. I really regret that I brought a substance and changed my acting. But I'm clean after 25 years and sober. E com certeza, a morte mais lembrada é de Glenn, personagem interpretado pelo Johnny Depp. Para essa cena, eles usaram o mesmo mecanismo da morte da Tina. Eles viraram o quarto de cabeça para baixo, só que dessa vez eles fizeram um buraco no meio da cama, e por esse buraco eles jogaram muito sangue falso. Só que o problema é que foi muito sangue falso mesmo, e acabou danificando vários cabos, e isso fez com que o quarto começasse a girar sem parar.
Só depois de uns 20 minutos eles conseguiram fazer o quarto parar. Para a cena final, Robert Shaye pediu que Wes Craven fizesse um final que ficasse em aberto para uma possível sequência. Com isso em mente, eles acabaram filmando vários finais diferentes. Um deles, o mais divertido, quem tá no carro dirigindo ao invés do Johnny Depp é o próprio Fred. E no dia 9 de novembro de 1984, a New Line Cinema lançou seu primeiro filme como produtora, e o projeto de uma equipe pequena que custou 1.800.000 acabou arrecadando 25 milhões apenas nas bilheterias americanas. Isso sem contar os outros países e o lucro absurdo que eles tiveram com o lançamento do VHS no ano seguinte, em 85. 85 também é o ano de lançamento de A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, mas isso é um assunto que eu vou deixar para outro vídeo. Por enquanto é isso, e se você gostou do vídeo, não esquece de curtir ele e se inscrever no canal para ver mais especiais sobre filmes de terror. Enquanto isso, quando tiverem algum pesadelo, é só repetir. Come to Freddy.